Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. E hoje vamos refletir um pouco o Salmo 35, Salmo de Davi. Não perca, no final da leitura, a reflexão. Certamente Deus tem uma palavra para você. Pleitei a minha causa, ó Senhor, com aqueles que lutam comigo. Luta contra aqueles que lutam contra mim. Toma o escudo e o broquel e levanta-te para o meu socorro. Saca também a lança e impede o caminho contra aqueles que me perseguem. Diz para minha alma: eu sou a tua salvação. Que eles sejam confundidos e leva a vergonha aqueles que buscam a minha alma, e que sejam virados para trás e levados à confusão aqueles que contra mim tentam mal. Que eles sejam como palha diante do vento, e que o anjo do Senhor os afugente. Que o caminho deles seja escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa eles esconderam para mim sua rede em uma cova, que sem causa eles cavaram para minha alma. Que a destruição venha sobre ele de surpresa e que a rede que escondeu o apanhe, que ele caia naquela mesma destruição. E minha alma se alegrará no Senhor, ela se regozijará em sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é forte demais para ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o prejudica? Falsos testemunhos se levantaram, puseram na minha conta coisas que eu não conhecia. Eles me recompensaram com mal no lugar do bem para prejudicar a minha alma. Mas quanto a mim, quando eles estiveram enfermos, minha roupa foi pano de saco. Humilhei minha alma com jejum e minha oração retornava ao meu próprio peito. Comportei-me como se ele tivesse sido meu amigo ou irmão. Eu me curvei pesadamente como alguém que pranteia por sua mãe. Mas na minha adversidade eles se regozijaram e se reuniram, sim, os miseráveis se reuniram contra mim e eu não sabia disso. Eles me rasgavam e não cessavam. Com os zombadores hipócritas em festas, eles rangiam sobre mim os seus dentes. Senhor, até quando tu assistirás isso? Resgata minha alma de suas destruições e a minha querida dos leões. Eu te darei graças na grande congregação, eu te louvarei entre muitos povos. Não deixes que aqueles que são meus inimigos erradamente se regozijem sobre mim, nem deixes que pisquem o olho os que me odeiam sem causa, porque eles não falam de paz, mas maquinam assuntos enganosos contra aqueles que estão quietos na terra. Sim, eles abriram sua boca amplamente contra mim e disseram: nosso olho viu isso. Isto tu viste, ó Senhor. Não fiques em silêncio, ó Senhor, não fiques longe de mim. Agita-te e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, ó Senhor, meu Deus, de acordo com a tua justiça, e não deixes que se regozijem sobre mim. Não os deixe dizer em seus corações: se nós tivéssemos. Não os deixes dizer, nós o engolimos. Que eles sejam envergonhados e confundidos juntamente os que regozijam com a minha mágoa. Que eles se vistam de vergonha e desonra, os que se magnificam contra mim. Deixe eles gritarem de alegria e sejam felizes aqueles que favorecem a minha justa causa. Sim, eles digam continuamente: que o Senhor seja magnificado, porque tem prazer na prosperidade do seu servo.
e minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Aqui Davi, ele faz este poema numa forma de lamento. O rei Davi, ele mostra a sua inocência diante de Deus e fala das suas angústias causadas pelas perseguições dos seus opositores. Ele clama por justiça e pede a intervenção de Deus. Esse salmo, ele se une em parte no salmo anterior, Salmo 34, quando ele relata a libertação celebrada no Salmo 34, ele celebra, mas agora é vista como nem sempre é rápida ou sem dor, mas sujeita, se assim for a vontade de Deus, a atrasos agonizantes. Davi, no entanto, nunca duvida de que seu dia virá. Cada pedido de socorro prevê o momento da vitória. As 3 divisões desse salmo terminam com esperança, do 1 ao 10, do 11 ao 18 e do 19 ao 28. Então ele diz: pleiteia minha causa ao Senhor, com aqueles que lutam comigo, que lutam contra mim. Toma escudo e broquel e levanta-te para o meu socorro. Ele clama a Deus. Mas aí ele vai relatando, ele vai pedindo justiça. E ele diz no 9, a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará em sua salvação. E aqui ele diz no 12, eles me recompensaram com o mal o lugar de bem para prejudicar minha alma. Nós vemos que esse salmo foi escrito no tempo da lei. Nós sabemos que no tempo da lei era olho por olho e dente por dente. Ou seja, era pago o mal com o mal. Vamos dizer assim, né? Por isso ele pedia justiça a Deus. A oração dele era que colocasse os seus inimigos nas armadilhas que eles mesmos armaram contra ele. Eles armaram covas para mim, mas façam que eles caiam nele, façam que eles sejam envergonhados, façam que eles morram a espada, eles façam. E ele dá ênfase a esse tipo de coisa. Mas nós sabemos, e ele ainda relata aqui, no 13, mas quanto a mim, quando eles estiveram enfermos, minha roupa foi de pano de saco, eu me humilhei a minha alma com jejum, a minha oração retornava ao meu próprio peito, eu comportei-me como se tivesse sido meu amigo ou irmão, e eu me curvei pesadamente como alguém que pranteia pela sua mão. Mas na adversidade eles se regozijaram. Eles se reuniram, os miseráveis se reuniram contra mim. Tipo, ele orou quando eles estavam enfermos, quando eles precisavam. Isso significa ingratidão. E quantas vezes nós passamos por isso? Nós vemos o sofrimento do nosso próximo, dos nossos familiares, dos nossos amigos, ou seja, lá de quem for, e nos propomos a jejuar diante do sofrimento daquela pessoa, a orar, como se aquela dor daquela pessoa, praticamos a empatia a fundo, nós até tomamos o sofrimento daquela pessoa em parte. É impossível sofrer o sofrimento de outra pessoa, mas a gente pode sim se colocar no lugar que eu estaria sentindo se eu estivesse naquela posição, naquela situação, e nós dobramos o joelho, nós clamamos a Deus com aquela força do nosso amor: Senhor, cura, Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, resolve a causa de A ou B. Mas de repente nos deparamos com a ingratidão. E aí ele começa a falar, Senhor, no 17, ele diz: Senhor, até quando assistirás isso? Resgata a minha alma de suas destruições. E a minha querida dos leões, eu te darei graças. Ele começa a dizer: eu vou te agradecer se tu destruir esses meus inimigos, se tu mostrar para eles que tu é Deus e que eu sou teu servo. É uma vingança do coração humano, isso é natural, porque é do ser humano. Mas a gente vai
meditar um pouco rapidamente no Pai Nosso, né? Porque em Mateus, ele já no capítulo 5, Deus ele fala sobre isso. No capítulo 5, verso 38, ele diz assim, ó: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. E 39 em diante ele diz: eu, porém, Jesus dizendo, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ele não quer dizer que você vai sair dando a face para os outros baterem. Mas o que é essa outra face? Quando alguém vem com a face perversa me atingir, qual é a face que eu dou a ele? A igual? Dente por dente, olho por olho? Vingança? Revidar a ofensa que ele me fez ou ela? Não, eu vou mostrar a face do amor, a face de Cristo em mim, a face de Deus, a face que faz o perdão imediato, que faz a dor sentir, mas a compaixão de ver que o outro está doente e ele é que precisa da cura, porque se eu estou curada, se eu estou justificada, se eu estou perdoada, eu tenho condições de perdoar. E ele diz no 40, ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as coisas ao que deseja que lhe empreste. E aí diz no 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim os publicanos também? Então, já um pouco mais à frente, no Pai Nosso, a oração que todo mundo conhece, Pai Nosso que estás no céu, a gente vê quando ele diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nessa dispensação da graça, nos tempos de hoje, já não vamos orar pelos nossos inimigos, já não vamos orar pelos nossos perseguidores, para que Deus os castigue, mas para que Deus tenha misericórdia deles, que eles alcancem também a salvação, que eles alcancem também o perdão e que eles alcancem a misericórdia de Deus, que nos faz ver o outro à semelhança de Deus. Olharmos no espelho, saber que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas olharmos para o outro, lembrando e sabendo que ele também foi criado à imagem de Deus. Todos estamos debaixo do pecado, mas Jesus veio para nos salvar, para nos dar vida e vida com abundância, perdão dos pecados, para nos justificar e dar-nos assim uma vida plena, uma vida de paz, em meio a um mundo conturbado. Nós tenhamos paz em Cristo, paz em Deus e confiança profundamente naquele que nos criou, que nos formou no ventre da nossa mãe, no útero da nossa mãe. Ele nos formou de apenas 2 células. Ele nos fez esse ser maravilhoso, racional, que é capaz de pensar, de entender, de aceitar e receber a Deus como seu único Salvador. Que Deus nos abençoe, nos cubra de bênçãos. Um beijo no coração.